O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou uma nova data para analisar o possível aumento do etanol na mistura com a gasolina. Em postagem na rede social X, Motta afirmou que o Conselho Nacional de Política Energética deve se reunir na próxima terça-feira para analisar o aumento da mistura de etanol na gasolina dos atuais 30% para 32%. A nova data foi definida, segundo ele, depois de um acordo entre o deputado e os ministros Bruno Moretti, do Planejamento, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Com relação aí ao projeto de lei complementar dos combustíveis, Hugo Motta reforçou que o governo federal segue comprometido em retirar o subsídio da gasolina e, segundo o presidente da Câmara, a medida vai precisar de mais um tempo para aguardar a estabilização dos preços no mercado depois da escalada aí do conflito envolvendo o Irã, como a gente tem acompanhado. E aí, sobre esse adiamento da alta da gasolina, a gente conversa agora com Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Bem-vindo mais uma vez por aqui, Marcos. Uma boa tarde para você. Muriel, prazer revê-la e dialogar com os assinantes da CNN. Queria muito saber a sua avaliação e principalmente os impactos. A gente tem visto o governo federal acompanhando muito de perto essa guerra no Oriente Médio. A gente via um cenário aí de um acordo começando a se desenrolar, um acordo até definitivo para um cenário de paz entre Estados Unidos e Irã. E aí a gente viu, consequentemente, o preço do petróleo voltando muito próximo a patamares aí pré-guerra. E agora, com esse cenário de novo de a guerra voltando a aumentar, a gente vendo os Estados Unidos voltando a atacar Irã e vice-versa, queria muito saber a sua avaliação dessa decisão tomada aí pelo ministro da Fazenda, falando que, olha, a gente vai ter que adiar esse movimento, então, de tirar esse subsídio da gasolina. Muriel, nós vivemos um problema crônico no Brasil de que o governo, há 13 anos, vamos completar 13 anos de déficits primários, o governo gastando mais do que arrecada em impostos, em tributos. No entanto, apesar da guerra, qualquer guerra ser uma tragédia humana, no caso do impacto das consequências fiscais orçamentárias, felizmente, a crise do Oriente Médio e suas consequências trazem o problema junto com a solução. Houve essa decisão de postergar a interrupção dos subsídios dados. A preocupação do governo central é com a inflação, com os impactos inflacionários, já que combustíveis, gasolina, diesel, impactam em todas as cadeias produtivas e comerciais. Então, é um choque externo que contamina os preços de toda a economia, se difunde. Então, o governo procura, com esse pacote de incentivos e subsídios, estímulos a setores importadores, produtores e ao consumidor, para mitigar o efeito, o impacto sobre a inflação, sobre os preços. Mas, no entanto, apesar de isso representar um gasto, o Brasil é um grande produtor de petróleo. Então, o governo federal, assim como governos estaduais e municipais, usufruem de royalties do petróleo, de participações especiais. Há no horizonte uma perspectiva de aumento dos dividendos da Petrobras. Então, o problema vem acoplado a uma solução. É uma coisa não planejada, isso não era impossível prever isso no orçamento de 2026, mas essa medida que o ministro Dário Dorigan assinalou, anunciou, de postergar a suspensão desses subsídios, dessas subvenções, ele tem a preocupação de frear os impactos inflacionários e o ganho com receitas vinculadas ao preço de petróleo compensam com sobra as despesas que serão feitas. Queria até aproveitar para te perguntar, diante desse cenário e olhando especificamente para a meta de resultado primário de 2026, o quanto que talvez esse adiamento possa comprometer, o quanto que isso pode dar uma complicada no cenário de contas públicas. Você enxerga que é mais um motivo para apreensão ou, como você falava,
É um cenário aí que a gente já meio que esperava diante dessa situação envolvendo a guerra no Oriente Médio. O impacto foi não planejado, mas positivo para as contas públicas. É claro que a gente torce pela paz sempre, torcemos para que essa guerra, esse conflito que desestabiliza uma região importante do planeta e impacta na economia global, que termine rápido essa perda de vidas, todo conflito militar é danoso para a civilização humana. No entanto, para as finanças públicas brasileiras, foi um fato inesperado, não planejável e que contribuiu para melhorar o desempenho. Seria um ano muito mais apertado que será. Ainda assim, apesar do quadro volátil, nós acabamos de ouvir um especialista dizendo ainda da imprevisibilidade sobre os preços, onde o preço do barril vai se estabilizar, mas as projeções da IFE é que nós teremos um déficit primário efetivo de cerca de 0,4% do PIB. Então, nós não enxergamos nenhum abalo com essa medida anunciada, porque se o preço do petróleo mantém-se muito acima do patamar no período pré-guerra, ele também produz receitas relativas ao royalty de participação especial e, potencialmente, no final do ano, de irrigar o Tesouro Nacional com um aumento do repasse de dividendos da Petrobras. Pontos também, Marcos, diante desse cenário, caso a gente tenha um petróleo que fique acima dos $80 o barril, agora está $77 o barril, mas caso ele se mantenha por mais tempo, o quanto que o governo está preparado talvez em segurar esse subsídio por mais tempo? A previsão é que seja uma medida de curto prazo. Sim. Há determinados segmentos, determinados especialistas que até criticam essa política de subsídio, advogando que o mercado, as pessoas, as empresas teriam que incorporar esse choque externo e reajustar o seu consumo. É o que o nosso especialista que me antecedeu mencionou, de uma queima de demanda, né? Uma queda da demanda diante da nova situação. Então, há alguns economistas que se colocam contra a política de subsídio, subvenções, que é uma intervenção do governo numa situação de mercado, achando que a economia teria que se reajustar, modelar o seu novo comportamento ao novo patamar de preço do petróleo e de seus derivados. Mas isso, quer dizer, o impacto inflacionário é preocupante, a inflação vai fechar fora da margem de tolerância do sistema de metas inflacionárias, e isso provoca uma reação na autoridade monetária. O Banco Central certamente terá que frear o movimento de queda da taxa de juros por conta da inflexão. A inflação estava convergindo paulatinamente para a meta inflacionária de 3% ao ano, com o choque externo, que são coisas que a gente não domina internamente, é um evento extraordinário, não planejável, e o choque eleva os preços. A inflação deve terminar esse ano num patamar de 5%, portanto, fora da margem de tolerância de 4,5% do sistema de metas inflacionárias. Isso levará a uma postergação do movimento de queda da Selic e que orienta a formação das demais taxas de juro arbitradas pelo mercado. Então, o governo fez uma escolha de intervir para mitigar os efeitos e conter parcialmente
o impacto inflacionário dos preços, da elevação dos preços do petróleo e dos seus derivados, que são originados no conflito do Oriente Médio. Perfeito. Marcos, outro ponto também, queria entender se na sua avaliação existe algum prazo máximo para a retirada desse subsídio. Não, o governo acenou que essa política se esgotaria em 2026 e seria de vigência a mais rápida possível. Agora, como você tem um conflito e uma negociação que não gera estabilidade de expectativas, o presidente Trump é uma caixinha de surpresas permanente. O que ele diz um dia não vale para o outro dia. E agora, depois de baterem bumbo e divulgarem aos quatro ventos um acordo de paz que parecia sólido, no entanto, tudo que é sólido desmancha no ar e esse acordo está em questão com esses ataques dos últimos dias e que introduz incertezas, dúvidas em relação ao comportamento desse preço que é essencial para a economia brasileira e para a economia global, ainda que a gente pense um dia em não depender de combustíveis fósseis, pensando no meio ambiente e na sustentabilidade da vida no planeta, querendo ou não, nos próximos 50 anos, o petróleo ainda vai ser central na economia capitalista e, portanto, é uma variável que tem que ser monitorada. E eu creio que se esse conflito se estender e o preço do petróleo ficar nesse nível de $80, $90, certamente o governo vai esticar um pouquinho a política de apoio aos setores envolvidos para mitigar os efeitos sobre a inflação brasileira. Muito bem, Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui, sempre muito bom te ouvir. Um grande abraço, Muriel. Estou sempre à disposição. Muito obrigada, um bom trabalho por aí.